Boa noite. Minas Gerais está entre os estados brasileiros considerado de risco alto para a dengue, que precisa reforçar as ações de prevenção e combate à doença. O mapa de risco foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, os municípios mineiros com maior número de casos terão que informar os números semanalmente. Antes, o acompanhamento era mensal. E as ações são intensificadas em várias cidades do estado, onde o índice de infestação preocupa. E a principal arma no combate ao mosquito continua sendo a conscientização. Dona Carmen tem muita companhia em casa. São centenas de vasos, mas o cuidado para não deixar acumular água é constante. Tudo para evitar que mosquitos da dengue apareçam por aqui. Eu pego a vasilhinha e ponho um pouquinho muito pouquinho, todos os dias. Mas nos vasos maiores não tem jeito. A água acumula em dias de chuva. Eu vou lá e tiro a água com o pano. Ao todo, são 201 vasos. Tem até no banheiro. Trabalho demorado para os agentes de zoonoses que passam por aqui. A moça vem com toda a calma e põe tudo. Eu falo que agora para descansar você toma um café. E por falar em visitas, Uberaba teve um aumento de 10% de 2009 para 2010. São feitos ainda constantes mutirões de limpeza nas ruas, como este no bairro Jardim Maracanã. A gente está até com um caminhão ali, um caminhão muito cheio de lixo, entendeu? Então são objetos assim maiores que a gente recolhe, mas assim, pedir para a população recolher assim os objetos pequenos. Em 2010, o município registrou 2.310 casos de dengue clássica. 652 suspeitas da doença foram descartadas e outras 248 aguardam resposta. Essa semana deve ser divulgado o resultado do levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, e outras ações já são planejadas. Nós vamos estar preconizando ações, direcionando ações para cada bairro de acordo com as condições de infestação e de depósito predominante de cada região. Em Minas Gerais, no ano de 2010, foram mais de 250 mil notificações. A preocupação acontece também em Ituiutaba, no Pontal. A última pesquisa apontou um índice de 8,7%, bem acima do tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de até 1%. Os focos são encontrados dentro dos domicílios. E nós sempre temos pedido que a população tome cuidado, evitando qualquer recipiente dentro do seu domicílio que possa acumular água. E isso é o foco, isso é o local onde nós temos encontrado a maior parte desses focos. No ano passado, foram notificados 1.334 casos e 679 confirmados. Em 2009, foram quase 1.000 notificações, com mais de 300 casos. O último maior índice registrado foi em 2008, quando chegou a 9,9%. Para evitar uma nova epidemia, pela primeira vez a cidade vai receber a ajuda do governo estadual. Durante 12 dias, 50 agentes especializados da Secretaria Estadual de Saúde participarão de ações no combate à dengue. A população tem que ajudar, que senão só os que cuidam não dão conta. E amanhã, novos números da dengue em Uberaba devem ser anunciados. A morte de uma criança de 3 anos preocupa os profissionais de saúde de Araporã, no Pontal do Triângulo. O caso está sendo investigado. Há suspeita de que tenha sido por meningite. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, amostras do exame já foram enviadas para um laboratório do Rio de Janeiro e o laudo deve sair em 90 dias. O Departamento de Epidemiologia da cidade informou que intensificou a vacinação contra a doença e também contra a H1N1 no município. Subiu para 65 o número de cidades em situação de emergência por causa da chuva em Minas, segundo a Defesa Civil Estadual. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para a possibilidade de chuva forte em Minas nos próximos dias, inclusive para as regiões do Triângulo e Centro-Oeste. Por causa de uma frente fria que avança sobre Minas, a quarta-feira será de céu nublado com pancadas de chuva em praticamente todo o estado. Vamos ver a temperatura em algumas cidades. Máxima de 23 graus em Itapira, onde a umidade fica em 98%. Máxima de 24 graus em Campos Altos, 25 em Canápolis, 26 graus em Frutal, mesma temperatura prevista para a União de Minas, onde a umidade fica na casa dos 93%. Apreensão, acidente e prejuízos por causa da chuva. São as notícias do estado em 1 minuto.
produtores de Córrego d'Anta, no Centro-Oeste, já sofrem com as consequências do excesso de chuva. Só na semana passada choveu o volume esperado para todo o mês. Lavouras foram perdidas e o escoamento da produção está prejudicado por causa das más condições das estradas rurais. Em algumas fazendas, a produção de leite está sendo utilizada para alimentar os porcos. Um motorista ficou ferido em um acidente hoje na BR-050 entre Uberlândia e Uberaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle da direção por causa da rodovia molhada. A caminhonete saiu da pista e capotou. Em Araxá, a Vigilância Sanitária apreendeu vários alimentos transportados de forma irregular. Os derivados de leite e cerca de 540 quilos de carnes estavam encobertos por uma lona dentro de um caminhão que transportava frutas e legumes da Ceasa Minas para Araxá. Os produtos foram descobertos porque o veículo foi parado numa fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. A mercadoria seria entregue num sacolão da cidade. O estabelecimento foi notificado. E parte da BR-365, que liga Santa Vitória a Chaveslândia, no Pontal do Triângulo, cedeu no fim da tarde. A pista é importante ponto de escoamento da produção agrícola. De acordo com a Polícia Rodoviária, não há previsão de quando o trânsito no local será normalizado. E os mineiros proprietários de veículos devem ficar atentos ao pagamento do IPVA, que começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 28 de janeiro, de acordo com o número final da placa. Quem optar pelo pagamento integral à vista terá um desconto de 3%. O contribuinte poderá ainda parcelar o imposto em até 3 vezes, janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo em parcelas iguais e consecutivas é de R$ 90. 5 pessoas invadiram e assaltaram um motel hoje à tarde em Uberaba. O grupo armado rendeu funcionários e clientes roubando dinheiro e pertences. 4 envolvidos foram presos. Ainda de acordo com a PM, um dos autores, de 23 anos, confessou ter matado um jovem de 19 anos que estava desaparecido há 10 dias. O corpo foi encontrado no matagal às margens da rodovia na ligação 798. Se entregou hoje à tarde à polícia o suspeito de matar uma vendedora dentro de uma loja de sapatos no Center Shopping em Uberlândia. O crime aconteceu na última quinta-feira. Alessio Alves, de 32 anos, chegou ao prédio da Polícia Civil acompanhado do advogado. Lá ele foi levado a uma sala onde deu depoimento sobre o crime envolvendo a vendedora Jaqueline. O assassinato foi na última quinta-feira. Alessio entrou na loja onde Jaqueline Pereira dos Santos, de 26 anos, trabalhava como vendedora e disparou 5 tiros. Ela não resistiu e morreu. No mesmo dia, a polícia identificou o suspeito pelo circuito interno de TV do shopping. Alessio Alves é irmão de uma mulher que teria sido assassinada pela vendedora no início do ano passado. Jaqueline Pereira respondia ao processo por homicídio em liberdade. De acordo com a polícia, depois do crime, Alessio roubou um carro na porta do shopping e fugiu. O veículo foi abandonado minutos depois, próximo ao aeroporto. Depois do depoimento, o advogado conversou com a imprensa. Disse que Alessio estava na casa de parentes em Ituiutaba, que o cabeleireiro não tinha porte, mas andava armado. Ele é cabeleireiro e quando ele vai para o salão dele, ele sempre leva arma porque ele já foi assaltado várias vezes. Então ele passou lá no shopping, do shopping ele ia para lá, a razão pela qual ele estava portando essa arma lá no shopping. E que matou a vendedora por impulso. Não houve premeditação, é o que eu disse, houve uma infeliz coincidência. Naquela hora que ele entrou na loja, inclusive para comprar um tênis, ele encontrou com ela e, segundo ele, perdeu a cabeça naquele instante. O delegado responsável pelas investigações diz que não há diferença se o crime foi premeditado ou não. Um pedido de prisão preventiva deve ser encaminhado à Justiça juntamente com o inquérito, que deve ficar pronto em até 2 semanas. Como não havia mais o flagrante, depois de quase 2 horas na delegacia, Alessio foi embora. Agora o MGTV fala de economia. Com o aumento no preço da carne bovina e suína, muitos consumidores acabam comprando mais frango. Com isso, o mercado da avicultura tem ficado cada vez mais aquecido. Só que no centro-oeste do estado, nem todos os produtores estão satisfeitos com o momento. O seu Wayne Franco é produtor de frango independente em Pará de Minas, na região centro-oeste. Por mês, manda 18 mil aves para o abate. A cada remessa tem recebido mais pela carne. Nos últimos 45 dias, o quilo passou de R$ 1,80 para R$ 2,15, aumento de 19%, o melhor preço dos últimos 4 anos. Agora para 2011 eu pretendo adquirir mais uma outra propriedade
e aumentar minha produção, em função das perspectivas que estão boas, né, de aumento. Mas esse otimismo não é o mesmo para todos os produtores. Quem trabalha em sistema integrado reclama de prejuízo. Seu Otaviano fez as contas. Porque se a gente considerar que o frango dá um custo no período de 60 dias, né? Então eu consegui produzir isso aqui com 56 centavos o quilo. E eu vendi para a integradora por 36 centavos. Eu dou um prejuízo de 20 centavos por quilo de frango. Qual que é o impacto disso para o avicultor? Isso aí é o seguinte, tira a sobrevivência do avicultor. Em São Sebastião do Oeste são 130 associados. No sistema integrado, a produção é feita em parceria com uma empresa que fornece a ração, assistência técnica e os pintinhos. O produtor entra com a estrutura dos galpões e a mão de obra. Quem comercializa a produção é a empresa chamada de integradora. E aí que está o problema, segundo os produtores. Quando o preço do mercado está bom, como é o cenário atual, o lucro não é dividido com os avicultores. Se a integradora der uma melhorada boa pra gente, tem que dar, né? Isso também precisa da gente como parceiro, né? Não aumentar galpões. Agora, no caso contrário, infelizmente, você tem ideia, nem crédito do banco não tem. Depois dos eletrônicos e do vestuário, o consumidor agora pode parcelar também as compras de alimentos nos cartões de crédito. Os prazos variam de acordo com o estabelecimento, mas quem faz esse tipo de negociação também deve ficar atento. A despesa na casa de Adão é alta. Ele faz a compra bruta do mês, mas toda semana precisa abastecer a despensa. 90% dos pagamentos são feitos com cartão de crédito. Para dar conta de tudo, acaba parcelando em 3 vezes. De repente você está apertado para um mês, você divide a sua compra em 2, 3 vezes, né? Você tem um peso menor para o outro mês para você pagar a conta. Você ganha fôlego para fazer outras coisas. O poder do cartão é confirmado numa pesquisa da Associação Mineira de Supermercados, que mostrou liderança nessa modalidade na hora de pagar as compras. Alguns estabelecimentos oferecem o cartão Fidelidade. Neste supermercado, 10% das vendas são pagas com o cartão. Já são cerca de 8 mil clientes com dinheiro de plástico. O prazo que ele tem para pagar, a facilidade de estar parcelando, dependendo da data que ele compra, ele tem um prazo mais estendido para estar pagando a compra dele, para começar a pagar a compra, então isso favorece bastante. Longe da moderação, a indústria dos cartões está numa guerra sem limites. A concorrência força a liberação de mais crédito e o número de parcelas fica a critério do cliente. A supervisora do Procon orienta: os consumidores devem ficar atentos aos parcelamentos. O Procon orienta bastante cuidado, porque o gênero de primeira necessidade você precisa de comprar todo mês. E se você usar essa prática de parcelar sempre, o orçamento ele vai ficar prejudicado com certeza. Eleusa encheu o carrinho e vai comprar com 30 dias de prazo. Facilita, mas você tem aquele compromisso todo mês, não adianta. É tudo muito certinho, contado, certinho. Tem que saber controlar. Tudo na ponta do lápis. E atenção, estudantes, foi prorrogado para o dia 31 de janeiro o prazo para que os alunos que não participaram da prova do ENAD em novembro do ano passado façam a solicitação de dispensa. Os critérios de análise serão definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Este ano, 650 mil estudantes de 19 cursos superiores foram convocados a fazer a prova. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência. Assista agora mais um capítulo da novela Tititi. As notícias do Brasil e do mundo daqui a pouco no Jornal Nacional. E mais notícias da região você terá no intervalo de Passione nos destaques do MGTV. Boa noite. Até amanhã.